Ei, queridos, eu sou a Grazi. Oi, pessoal, sou o Guilherme, tudo bem? Aqui no canal Gratidão e Graça. Vamos falar hoje quando Deus te manda continuar. Tema forte também, né? É verdade. Quando Ele manda a gente continuar? Eu acho que a gente tem aquela questão de a gente tá feliz e um belo dia algo acontece na nossa vida, né? Algo doloroso, algo que nos leva por caminhos assim que a gente começa a enfrentar males, sofrimento, ou até mesmo coisas de circunstâncias da vida que acontecem inesperado, né, de uma hora para outra. E nesse momento Deus manda a gente continuar, né? É verdade. Por exemplo, quando você se divorcia sem você esperar. Quando você perde alguém, de repente. Quando você sofre uma traição de alguém que você jamais pensou. Ou quando você descobre uma doença séria. Quando você passa por uma crise financeira profunda. Problemas que não tem solução, né? A gente acha que não tem solução, a gente fica sem força para continuar. Você se sente no fundo do poço e paralisado. É aquela sensação de estar perdido, não saber o que eu faço agora com isso que caiu aqui no meu colo. É verdade. E é nesse momento que Deus fala pra gente: continua. Ele Verdade, empurra a gente, né? verdade. Ele manda a gente continuar, independente das circunstâncias. Mesmo que a gente não esteja suportando aquela dor, né? Mesmo que a gente ache que assim, eu não consigo mais, eu parei. E é nesse momento que ele fala: meu filho, continua. E ele quer o quê? Ele pode e ele quer nos resgatar. Verdade. Às vezes a gente tem que ter os nossos momentos, né? Nosso momento de passar por uma dor, né? Por chorar. A gente tem que respeitar esse momento em que a gente tem que viver. Mas esse momento não pode durar a vida toda. A gente respeita e entende que nós temos um processo e que às vezes o choro é necessário e às vezes a gente precisa de um momento nosso, mas isso não é para sempre. Até para colocar isso para fora, né? Que não é bom também guardar. Então o momento de sofrer, de sentir aquela dor e colocar aquilo para fora, chorar, faz parte. E quando você tem um sentimento que eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais pensar nisso, eu não consigo mais viver assim. É um momento que está urgindo para você, que é aquele pensamento em que você tem que trazer no teu coração e alimentar e buscar e orar por ele. Porque tem alguém que pode e quer resgatar nossas vidas, né? É verdade. Quando a gente está lá no fundo do poço, que a gente não está enxergando uma solução, tem uma mão amiga ali querendo ajudar a gente. E aí você tem que pensar: eu preciso sair do fundo do poço, eu preciso vencer. E como nós fazemos isso? Como é que a gente se sente de novo, se sente filho e se sente no colo do pai? Que coisa melhor do que o colo do pai e da mãe ali, nos dando um acalento, um carinho. É verdade. É preciso ter, primeiro ponto de tudo, coragem. Coragem para continuar. E Deus nos fala na palavra dele algo tão maravilhoso e poderoso, que fala assim, olha, Deuteronômios 31:8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Esse é um contexto que ali, né, na vida de Moisés. Mas o nosso Deus, na própria Bíblia fala, ele não mudou. O Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. E essas palavras ditas naquele contexto podem ser trazidas pela nossa vida hoje, como filhos dele, como aqueles que servem ao Pai e amam ao Pai. Verdade. É uma palavra de força, que ele não vai desamparar, mas primeiro nós temos que ter coragem de levantar e falar assim: eu vou dar o primeiro passo, Deus, eu vou dar o primeiro passo, levantei, agora me fortalece, coloque em mim a força que eu preciso
e Ele não desampara, não precisamos temer, só confiar que Ele está cuidando de tudo e Ele cuida nos mínimos detalhes. E é importante a gente falar que coragem não é ausência de medo. A coragem é a gente nunca desistir de uma luta, mesmo quando a gente sabe que a vitória não vai ser conquistada facilmente. É não desistir mesmo quando a gente olha para o lado e vê os companheiros abandonando a gente. E é você dizer, não, eu vou persistir, porque eu confio em alguém que nunca vai me abandonar, nunca vai me deixar sozinho. Né? E Deus, Ele faz isso com a nossa vida. Então, quando a gente está passando por um momento difícil, não importa você olhar para o lado e ver que seus companheiros estão te abandonando. Ele nunca vai te abandonar. Coragem. Não nos espantar, levantar e acreditar que Ele não vai nos desamparar. Nunca. Porque Ele nos faz essa promessa. E Deus não é Deus que não cumpre suas promessas. A gente só tem que estar ligado nele. E aí nós temos algo que precisamos ter aqui dentro do nosso coração. Não apenas a coragem, mas é algo que vem de Deus para nós, que é a fé. E se a gente for olhar na palavra dele, quando ele perdoa pecados, quando ele faz ver o cego, quando ele cura uma doença que para os médicos já não tinha mais solução, ele fala, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Por exemplo, lá em Lucas 5:20, e vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. E em Marcos 10:52, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus no caminho, quer dizer, ele restituiu, a visão, de um cego. E Jesus, voltando e vendo-a, disse, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã, lá em Mateus 9:22. Então a fé é algo essencial e fundamental para que Deus possa agir, o querer dele, a vontade dele através de nós. Porque a coragem por si só é vã, se a gente não tiver a fé, que é acreditar que Deus pode fazer por nós, que Ele pode sarar, que Ele pode restituir a visão, que Ele pode mudar a sua circunstância, que Ele pode perdoar os seus pecados. Porque uma circunstância que a gente não falou aí na introdução do vídeo, que é muito comum hoje, é a gente viver uma situação de que a gente não consegue se perdoar. E a gente tira toda a nossa credencial de filho, porque a gente acha que magoou o pai. E nesse sentimento de que eu magoei o pai, ele não vai querer mais estar comigo, ele não vai querer cuidar mais de mim. A gente se sente abandonado, né? Se sente abandonado por algo que a gente fez e que a gente sabe que a gente infringiu as ordens do pai. Mas nesse momento, eu estou aqui, o Guilherme está aqui, sobre a direção de Deus, para te dizer que Ele é um Deus que perdoa pecados. Para isso, basta você buscar de todo o teu coração, se arrepender com toda a firmeza do teu pensamento, porque Ele vai fazer algo novo, extraordinário na sua vida, ainda não é o fim para você. Vem com a gente e a gente vai falar algo para você mais poderoso do que qualquer pensamento que você possa ter acerca de você, que é Deus pode te libertar, mas você precisa dar o primeiro passo. A gente precisa, Deus, Ele pede pra gente dar esse primeiro passo. A gente já falou de fé, e fé é acreditar naquilo que a gente não consegue ver, como o vento. Eu não vejo o vento, mas eu sinto. Então, dar esse primeiro passo ok, eu acredito. E agora eu vou dar o primeiro passo, que é o quê? Eu entrego a minha vida para Deus. Eu creio que esses males que eu estou passando não são maiores do que o meu Deus. E eu posso vencer. Essas falhas, esses problemas, eles não vão me desviar do caminho de Cristo. Então, fé e dar esse primeiro passo, você não está sozinho. Mesmo que você esteja se sentindo lá no fundo do poço, dando esse primeiro passo de fé,
você vai sentir aquela mão amiga ali te resgatando, te ajudando, te dizendo: filho, você não está sozinho, eu estou com você e eu quero tirar você dessa. Então você começa a caminhar com Jesus, você começa a caminhar com Deus e começa a sentir a presença dele na sua vida, e o fundo do poço vai se afastando de você. Você vai se reerguendo e se sentindo forte, se sentindo firme. Não porque a gente se enche de... a gente é forte por nós mesmos, né? Mas porque Deus, ele vai dando essa força pra gente, ele vai mostrando que a gente não está sozinho, e ele vai nos pegando, se necessário, inclusive no colo, nos carregando até a gente estar pronto para caminhar com as nossas próprias pernas. Mas é necessário que a gente procure andar segundo os preceitos dele. Porque em Salmo 119, 45 nos fala assim: eu andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Buscar os preceitos de Deus, viver uma vida com Deus, em comunhão com Ele, é fundamental para que a gente viva em liberdade, para que a gente exerça a nossa fé e para cada dia Ele acrescente a coragem para que a gente consiga prosseguir, mesmo quando as circunstâncias nos falem que não. São contrárias, né? São contrárias. E um ponto fundamental em toda a mensagem que a gente traz aqui: ser grato. Não é à toa que esse canal se chama Gratidão e Graça, porque a gente ama falar de gratidão, porque gratidão é tudo. Ser grato por tudo, né? É verdade. Tudo é tudo. É verdade, é verdade. Até nas lutas, porque a gente não luta sozinho e por isso nós temos que ser gratos. Pai, a luta está grande, mas eu não estou sozinho, sei que o Senhor está aqui comigo. Obrigada, obrigada. E a gratidão, o que é a gratidão? É a gente estar exatamente no centro da vontade de Deus. Então, se aquilo que a gente está passando foi uma permissão dele e a gente está no centro da vontade de Deus, a gente sabe que, assim como a luta vem, a vitória também vem. E a gente vai superar aquilo e a gente vai tirar algo daquilo que vai nos ajudar a seguir no nosso caminho com Deus. E mais um ponto: nunca desistir. Não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, não desista de ter esperança. Por mais que você esteja vivendo uma circunstância em que a esperança está tão longe, em que você não consiga entender nem sequer o sentido de esperança, de tão cego que você possa estar diante de um problema grave, de um problema difícil de ser solucionado. Mas a esperança sempre existe. Quando a gente tem Deus na nossa vida, quando nós temos um Pai que nos guia e que está conosco. E em Josué 1,9 nos fala assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Que palavra maravilhosa, força, né? Que palavra, uau! Que palavra tremenda, tremenda. Nós não estamos sozinhos. Não podemos desistir, né? Não podemos desistir, não desista. Não desista, acredite. Viva a cada momento, a cada vitória, a busca e o sentimento de que Deus, Ele pode te ajudar. Ele está com você. E quando a gente fala aqui de nunca desista, a gente sabe que tem momentos que a gente quer desistir, que a gente se sente potente, se sente fraco, mas as promessas de Deus são tão grandiosas que quando a gente para de olhar para o nosso problema e passa a olhar para Ele, a gente vê que as coisas do reino, as coisas de Deus são muito maiores do que aquilo que a gente está passando. E quando a gente fala aqui na Terra, né? Um mês é muito tempo, um ano é muito tempo, 10 anos, 50 anos, 100 anos é muito tempo, mas o que são 100 anos comparado com a eternidade? Né? Então a promessa dele é de eternidade. Quando a gente fala não desista olhando o tempo que a gente tem aqui, mas é olhando a promessa dele para a eternidade. Ele quer dar pra gente gozo, ele quer dar pra gente paz, ele quer dar pra gente tranquilidade, mas a gente sabe que vamos ter momentos na vida que a gente vai passar por tribulações, por sofrimentos, e a gente precisa
não desistir quando a gente está passando por esses momentos difíceis. Persistir, porque a gente precisa estar mirando lá na frente. A nossa vitória é muito maior do que isso. E, por último, confiar em Deus. Confiar. E eu vou ler uma palavra aqui para você. Eu gostaria que você, se tiver aquele caderninho do coração, guardar no coração, anotasse. Ou marcasse na sua Bíblia, que você meditasse, porque é uma palavra tão profunda e tão importante para a gente viver nossas circunstâncias diárias, que está em Romanos 8, 28. Eu falei todo vídeo que eu amo, né? Romanos 8. E ela fala assim, presta atenção. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que maravilha, que palavra, uau! Todas as coisas contribuem para o bem. As circunstâncias boas contribuem. Circunstâncias negativas contribuem, porque nos ensinam. Tudo contribui para o bem. Por mais que a gente ache que a nossa circunstância é tão difícil, que a gente não consiga ver nada de bom naquilo, entenda que no futuro Deus converte aquilo que é negativo, aquilo que é ruim, em aprendizado, em coisas boas para nossa vida. Às vezes assim, estou desempregado e agora como que eu vou fazer? Eu não tenho uma reserva, eu não tenho como alimentar minha família, como vai ser? Eu não consigo ver nada positivo nisso. Entenda que se você é filho, se considera, se você se reconhece como filho de Deus, Deus vai mudar a tua circunstância, porque Deus não desampara o filho dele. Então você se mantenha firme, fazendo, buscando, ter coragem, ter fé, se libertar dos pensamentos negativos, dando o primeiro passo em direção ao sentido que Deus vai trazer no teu coração, porque Ele vai trazer algo no teu coração para que você possa aos poucos entender o que você está passando, sendo grato por tudo, por outras coisas que Deus tem colocado na tua vida, porque às vezes você está passando por uma situação financeira, mas você tem saúde, ou às vezes está passando por uma crise na sua saúde, mas você tem condição de buscar, e independente, eu estou passando por uma crise, eu não consigo sequer um atendimento, mas você tem um Deus que está com você e que está olhando por você e que você não está desamparado, porque você se reconhece como um filho do dono do mundo, e o dono do mundo pode tudo, ele é o Criador, ele pode tudo. Então toma posse do seu papel como filho, como a gente falou no vídeo anterior, toma posse disso e confie em Deus. Confie que, sendo filhos, por mais que a gente não entenda, Deus um dia vai nos mostrar que Ele é um Deus que cuida. E as circunstâncias mais difíceis, Ele pode converter em algo de positivo para a nossa vida, em ensinamento, em até proximidade com Ele. Porque às vezes as nossas circunstâncias, elas servem para que a gente esteja mais perto dEle, busque mais a Ele. E talvez a circunstância difícil seja o caminho para a gente conseguir a nossa salvação, que não é do hoje, mas da eternidade. Verdade. E Cristo morreu na cruz por todos nós. Às vezes a gente não se sente valorizado, acha que não tem valor nenhum, que é maior valor do que isso. É verdade. Jesus ter vindo aqui e morrido por todos nós, e Ele fala isso, eu morri por todos. Então a gente precisa parar de olhar para as coisas do mundo e começar a olhar para as coisas do céu, porque Ele não nos chama mais de amigos só, Ele nos chama de filho, de companheiro. Nós não somos réus, não estamos sendo julgados simplesmente. Ele quer a nossa companhia, Ele quer a gente como filho. É verdade. E se você esteja vivendo uma circunstância em que você está vivendo o silêncio de Deus na sua vida e você pergunta para Ele, por quê, Pai? Por quê? E você não consegue escutar essa resposta, não se desespere, porque mesmo quando Ele não te responde,
Ele está olhando por você. Deus trabalha no silêncio, né? Ele trabalha no silêncio, é verdade. Que o Senhor abençoe nossa vida, que Ele nos ajude a viver a cada dia com Ele, recebendo dEle o verdadeiro significado da palavra filhos de Deus. E essa palavra vem para nós primeiro, né? Nós estamos aprendendo muito, eu aprendi muito com essa mensagem hoje. Um grande abraço, até a próxima. Se gostou, curta, compartilhe, comente. E se não é inscrito, se inscreva, para a gente ficar mais juntinho. Deus abençoe sua vida, sua casa.